Meus amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Que maravilha poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu estava com meu coração acelerado para poder estar com vocês, rever alguns amigos, e que bom poder vê-los. Os irmãos tão lindos, que coisa boa. Essa igreja, ela está no meu coração, e sempre que estou com vocês eu me sinto na presença de Deus. Hoje eu pensei em vir vestido igual o pastor Odílio, mas eu pensei, ele não vai estar lá, então não tem como fazer dupla. Então, se o pastor Vandic estiver, então eu quero estar à altura do pastor Vandic também. Então eu me vesti para poder combinar com o pastor de turno, né? Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Eu mando um abraço da minha esposa Raquel a essa igreja, e também me acompanha hoje o diácono Léo e a diaconisa Kátia. Eles são lá da Igreja de Deus do Riacho Fundo, onde estou como co-pastor, e são homens, são pessoas de Deus que têm feito a diferença naquela igreja, e recomendo aí, pessoal que gosta de Bíblia, esse casal também é fascinado por Bíblia e tudo aquilo que é estudo. Os irmãos, se quiserem, tem aí um povo que pode colaborar com os irmãos naquilo que precisarem. Hoje eu quero falar a respeito do tema proposto, que está em Neemias, capítulo 4, versículo 15. Quando eu recebi o tema dessa pregação que eu deveria trazer hoje, eu me dei conta que eu não havia estudado Neemias na ótica de Neemias, senão que eu li o livro de Neemias pensando no momento histórico de Neemias, no cativeiro, onde eles estavam, para onde iam, e eu percebi que eu cometi um grande erro de não observar a vida de Neemias, a expectativa de Neemias, o desafio de Neemias, e isso serve muito para nós hoje, porque Neemias é um exemplo de liderança, um exemplo de homem de Deus, e que nós devemos seguir a vida e o exemplo também de Neemias. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro dele, capítulo 4, versículo 15. Só esse versículo, que diz assim: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Nosso Pai, eu te dou graças pela noite de hoje. Eu te agradeço, Senhor, para que pelo ar que nós respiramos, pela tua bondade, pela sua graça. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja, pelos irmãos queridos que eu fiz neste lugar e que estou revendo hoje. Muito obrigado, Senhor, por trazer ao meu coração essa alegria de poder rever os meus irmãos e ministrar nessa noite a sua palavra. Que o teu Espírito me acompanhe e nos acompanhe nesse momento, abrindo os ouvidos daquele que está em casa assistindo, seja pelas redes sociais, também aquele que está aqui, Senhor, nesse templo. Que o teu Espírito, que não se limita a tempo e espaço, esteja agora, Senhor, falando aos nossos corações pela tua misericórdia e pelo teu amor. Em o nome de Jesus eu oro agradecido a ti. Amém. Amém. Meus irmãos, se existe algo que caracteriza o homem e a mulher de Deus, é a sua capacidade de sonhar e trazer esperança onde ele está. Viver com esperança. Certo poeta dizia que é necessário conjugar o verbo esperançar, se nós quisermos viver nessa terra. E quando eu leio Neemias, a impressão que eu tenho é que ele tinha tudo para não viver com esperança, nem para sonhar, mas ele empreende um esforço, um tremendo esforço, para abençoar a nação de Deus, e usa a esperança, a fé no Senhor,
e o sonho daquele povo como instrumentos e alavanca para a obra que ele tinha que fazer. Então, todos nós, eu e você, nunca devemos esquecer que o nosso Deus, ele é grande, e que a despeito dos desafios dessa vida, nós temos que colocar as nossas energias em empreender coisas grandes para o Senhor. Aliás, aquilo que mais desprende energia nossa, esforço nosso, eu penso que nem tanto é construir alguma coisa, mas reconstruir as coisas. Aliás, os recomeços são sempre pressionados pelo peso de uma história malfadada. Senão, não haveria razões para recomeçar. Todo recomeço, toda reconstrução, não é possível ser iniciada se não temos como base a esperança, se não temos como base a mão de Deus sobre nós, para poder recomeçar, porque temos aqui, acompanhando o processo de reconstrução, os pesos psicológicos, a oposição espiritual, a oposição entre pessoas. Afinal de contas, quando nós falamos em reconstruir, estamos pensando de uma terra arrasada em um cenário destruído, e nós precisamos então suplantar as dificuldades que estão diante de nós, sejam elas humanas, espirituais, não importa. O esforço na reconstrução é muito maior do que o esforço que nós fazemos por empreendimento inédito ou para começar algo do zero. Quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de corporações, instituições, por exemplo, nós pensamos que a reconstrução exige um trabalho extenuante, porque depois de um grande período de destruição ou de um período de fracasso, a boa fama está em xeque, e não é todo mundo que quer se envolver em um projeto que uma vez deu errado. Quantas vezes a gente não escuta alguém dizer assim: olha, eu já avisei, esse caminho aí eu já andei, e sei que não vai dar certo. Pelo menos acredito que nós pastores somos os que mais ouvimos isso. Não, pastor, isso já aconteceu, eu já vi isso acontecer, eu já participei disso, e eu sei que dessa mangueira não sai manga, desse pé aí não tem fruto não, eu já vivi isso. Recomeçar, ainda mais quando nós falamos em um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, quando o projeto não anda na primeira vez, na segunda vez é muito mais difícil. As pessoas olham como um barco furado, como uma missão impossível. A grande maioria prefere participar daquilo que já está pronto. A grande maioria prefere participar daquilo que tem grandes chances de sucesso. Aliás, nenhum de vocês pegaria o seu dinheiro e colocaria em um investimento furado, ou com grandes possibilidades de dar errado. Apenas pessoas que sonham, que têm esperança, que são empreendedoras no espírito e de alma, que podem ver, por exemplo, um homem jogado na rua e dizer: esse homem pode ser um grande homem. Somente pessoas que sonham e conhecem o tamanho do poder do nosso Deus podem olhar, por exemplo, para uma família falida e dizer: eu posso ver que Deus aí tem algo grande a fazer, mesmo depois de uma história difícil. Os meus maiores desafios, e eu falo no campo pessoal, nunca foram os começos, e sim os recomeços. Os recomeços sempre foram muito duros, porque os recomeços contam com poucas pessoas, os recomeços contam com pouca fé de outros, os recomeços exigem de nós uma fé tremenda dada por Deus, e que se não for por ela a gente não consegue recomeçar. E aí, por isso, eu quero falar de Neemias, porque Neemias é um dos poucos valentes que se levantam para recomeçar algo que foi destruído, não uma vez, senão várias vezes, para recomeçar uma obra que não era pequena, mas uma obra enorme. Para aquela época, sobretudo, era uma obra dificílima de ser feita. E Deus agora
coloca no coração de Neemias o desejo de reconstruir. Mas antes de falar de Neemias, deixa eu falar daquilo que aconteceu antes, até chegar nele. Neemias, ele aparece na história para reconstruir os muros de Jerusalém. E todos nós sabemos disso. E por que foi necessário reconstruir? Recordemos, em sua história, Israel viveu 120 anos no período chamado Reino Unido, com Saul, Davi e Salomão. Nesses 120 anos, 40 de Saul, 40 de Davi e 40 de Salomão, foi o período onde cristalizou-se a cultura de Israel, as músicas, a literatura, as comidas, os costumes, a própria fé de Israel amadureceu, sobretudo no tempo davídico. A política de Israel encontrou o seu apogeu com Salomão. Nesses 120 anos, o povo se define, a identidade nacional está formada, está no seu ápice de amadurecimento. Acontece que depois da morte de Salomão, veio um período de 209 anos, onde o reino se divide, o reino do norte está lá, com seus vários deuses, com um problema tremendo de obediência ao Senhor. O reino do sul, embora mantendo a mesma dinastia, teve também vários reis, com muitos deuses, muita desobediência. E vocês conhecem a história, o reino dividido, 10 tribos para cima, 2 para baixo, entram em contenda constante. O reino do norte quer destruir o do sul quer destruir o do norte, e 209 anos, o povo começou a perder a sua identidade, perdeu a sua essência. Nesses 209 anos, foi interessante que aquela unidade em torno de Jeová já não existia mais. Agora Baal ganha espaço, Azera ganha espaço, Astarte ganha espaço, e outros deuses ganham espaço entre o povo de Deus. O povo de Deus se torna ultra pragmático, adorando outros deuses para que possam trazê-los de volta à glória de antigamente. Depois de um tempo, a parte de cima desse reino dividido é destruída. Eles são dizimados e espalhados pela terra, e fica apenas o povo do sul, chamado Nação da Judéia, ou o povo de Judá. Esse povo tem a sua firmeza em Jerusalém, porque em Jerusalém estava, que era o centro do coração do povo de Deus, tinha o centro da espiritualidade do povo de Deus, que era o templo. Ou seja, o templo era o centro do centro do centro do centro da fé e da identidade do povo do Senhor. Só que agora, depois de algum tempo, Babilônia invade o reino do sul. Depois que o reino do norte foi invadido pelos assírios, Babilônia invade o reino do sul e destrói aquela cidade que era importante para a sua própria identidade nacional. Jerusalém era tão importante que eles compunham salmos para lembrar da glória de Israel. O povo do sul foi levado para a Babilônia, e não foram todos levados. Foram apenas os ricos, os nobres, os estudiosos, os que tinham uma cultura. Os pobres ficaram. E ficaram numa nação, numa terra arrasada. Os muros, símbolo de proteção, estavam destruídos. Nabucodonosor toma e arrebata a região do sul, para que os mais importantes vivessem na Babilônia. E aí você vai dizer, pastor, o que aconteceu na Babilônia? Em Salmo 137, você vai lembrar daquele salmo que começa triste e termina trágico. Quando ele diz, Salmo 37, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Logo um povo musical, logo um povo que gostava de cantar. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam canção, e os que nos destruíram pediu que nos alegrássemos, dizendo, cantem canções de Sião. Mas como nós cantaremos a canção do Senhor em terra estranha?
se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. E esse ódio, ele é tão agravado no início do cativeiro da Babilônia, que o final do Salmo diz assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os alicerces. A filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz é aquele que retribuir o pago que nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegar os seus filhos e der com eles nas pedras. Olha o tipo de poesia que nasceu no cativeiro da Babilônia. Era uma poesia de raiva, de ódio. Só que esse ódio durou pouco tempo. Depois de um tempo, aqueles que estavam na Babilônia começaram a gostar. Esse é o tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os mais importantes tinham boas posições, tinham boas casas. E porque eles voltariam para Jerusalém, se Jerusalém estava devastada, se não tinha muro, se não tinha templo, não tinha nada, estava tudo destruído. Nesse período, alguns que sobraram da tribo do norte voltam a se instalar em Samaria. E estando em Samaria, eles se aliaram aos babilônicos para oprimir os coitados que ficaram no sul. Veja que coisa horrível. O povo já estava sofrendo. O povo já estava chorando, e o povo de Deus dividido oprimia eles mesmos. O problema era entre eles. Não bastasse a opressão babilônica, agora nós temos a opressão dos irmãos. Os próprios irmãos, vigiando os irmãos, massacrando os irmãos. E aqueles que estavam na Babilônia já não... O próprio idioma começa a mudar, daquele aramaico hebraizado, começam a falar um aramaico babilônico, um sotaque diferente, com gírias diferentes. Muitos estavam gostando de morar ali, porém, foi profetizado pelo profeta Jeremias, que Israel ficaria 70 anos em cativeiro, e no meio dos 70 anos do cativeiro, o império persa se levanta e domina a Babilônia. O rei Dario, que assume uma nova política, que assume um novo jeito de domínio de império, ele decide não mais trazer os povos para dentro da sede do poder. Ele prefere despedir os povos, cada um para o seu lado, cada um para a sua nação, e que voltem para poder reconstruir aquilo que ficou, voltem para poder adorar os seus deuses. Ele não queria mais ninguém ali, porém, cobraria os impostos. Depois, completando exatos 70 anos, conforme profetizou Jeremias, era hora de voltar a Jerusalém. E esse retorno foi feito em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel, que levantou o templo. Depois, Esdras, que levou a lei. E, em último lugar, Neemias. Zorobabel, ele levanta o templo, porém poucos sacerdotes voltam, e os que estão lá são um pouco inexperientes. O segundo, Esdras, traz a lei para o povo, mas o povo está confuso. Quando ele começa a ler a lei, o povo começa a chorar. Alguns interpretam isso com uma alegria, mas os principais comentaristas dizem que o povo estava confuso, talvez pela linguagem de Esdras, já falando um aramaico muito rebuscado, um hebraico rebuscado, e o povo não falava direito, o povo não sabia ler direito, a lei era estranha, aquele povo rico que voltou, queria meio que oprimir o povo pobre que ficou. E aí, depois de 140 anos, veja, 140 anos depois, desde o dia que Babilônia chegou e destruiu Jerusalém, 140 anos depois, Neemias sente o chamado de Deus para ir a Jerusalém e reconstruir os muros, os portões, a infraestrutura toda de Jerusalém. Ele se levanta. Veja, se em 120 anos nós tivemos problemas com a identidade de Israel, o que não aconteceu em 140 anos? Em 140 anos é tempo suficiente para
a sua geração e a outra geração esquecer de Deus. Em 140 anos é tempo suficiente para você esquecer as suas músicas, as suas poesias, e é necessário que venha alguém para poder lembrar. Veja que Neemias, ele muito provavelmente, ele não nasceu em terra de Israel, senão em cativeiro. Porém, ele aprende a história do seu povo, a tradição do seu povo. Neemias é enviado para poder trazer reconstrução para um povo que estava diferente. Já não havia glória em Israel, já não havia mais canções em Israel. Israel era uma terra arrasada, as pontes destruídas, a alegria do povo já não existia. Quando Esdras chega em Jerusalém, ele encontra um templo feito, mas o povo estava como zumbi, não entendia muito bem o que deveria fazer. Então ele começou a ensinar a lei. O cativeiro tinha sido generoso com muitos, e muitos não quiseram voltar para trabalhar na restauração. E aí que entra o chamado de Neemias, e isso me chama a atenção, porque ele faz aquilo que ninguém quer fazer. Ninguém quer colocar a mão naquilo que é sujo, ninguém quer começar um trabalho que é difícil, ninguém quer entrar num período de reconstrução que é extenuante e difícil. E Deus chama Neemias, e o chamado de Neemias não é dado através de uma revelação mística e efusiva, não. O chamado de Neemias acontece quando ele vê a necessidade do povo. Irmãos, como nós carecemos e precisamos de Neemias nos tempos de hoje. Neemias que olham a necessidade e sentem-se responsáveis por ela. Olham o desespero desse mundo e se levantam com uma voz de restauração e com ações de misericórdia. Homens de Deus com os pés no chão, mas a cabeça nos céus. Homens de Deus que caminham entendendo a realidade, porém o seu coração pulsa com esperança de ver a glória de restauração no seu lar, na sua igreja, na sua vida espiritual. Estando Neemias a serviço do rei persa Artaxerxes, ele recebe a visita do seu irmão Anani, que quando chega para falar com ele junto com outros judeus, ele pergunta como é que está o povo que ficou lá em Jerusalém. E Anani não dá um bom relatório. Anani diz: meu irmão, o povo está em grande miséria, ou seja, extrema pobreza. O povo está em desprezo, porque os mais ricos abandonaram. A classe sacerdotal esqueceu que tem ovelha para cuidar. Os muros foram derribados. Em outras palavras, não tem segurança mais em Jerusalém. Não estou falando do Brasil não, gente, estou falando de Jerusalém. Não há segurança em Jerusalém, não há dignidade em Jerusalém. As portas foram queimadas, e veja como isso é sério, porque os juízes de Israel, eles ficavam nos portões de Israel julgando as causas do povo. Sem portão, sem muro, sem tradição, virou um caos no judiciário de Israel. Cada um fazia o que queria. E era difícil o momento que vivia Israel. E esse relatório fez com que Neemias chorasse. Surgiu no coração de Neemias o desejo e o ímpeto de fazer algo. Diante dessas notícias, ele que era funcionário direto do rei, entendeu que havia uma missão que era maior do que ele mesmo. Uma missão que exigia que ele abandonasse os seus próprios confortos como copeiro real. Copeiro real não era só um garçom que bebia bebida antes para entregar para o rei, não. O copeiro era aquele que tinha intimidade do rei e até aconselhava o rei. Pensem comigo, ele abandonou a posição de destaque dele, de honra dele, porque havia um ideal maior do que a sua própria vida. Neemias aprendeu que aquele era o seu povo. Neemias aprendeu que aquele povo era amado de Deus. Neemias sente que precisa se levantar e resgatar a dignidade do povo, devolver a segurança de Jerusalém e a alegria daquela cidade.
uma cidade sem muros, era uma cidade fácil de ser destruída e conquistada. Só que Neemias quer ver o renovo daquela cidade. Neemias quer ver a transformação daquela cidade. Neemias quer ver a glória antiga daquela cidade de volta. Neemias quer ver que as coisas fiquem de pé e não fiquem caídas. E enquanto todos estavam desfrutando dos palácios da Babilônia e das benfeitorias da Babilônia e dos persas, Neemias olha para o teu povo e diz: como eu posso olhar essa desgraça e não fazer nada? 140 anos, irmãos, em abandono. Não são 14 dias, nem 140 semanas, 140 anos o suficiente para esquecer o tempo de glória. Os sacerdotes estavam acovardados, os nobres, eles estavam acostumados com o seu estilo de vida, os inimigos sabotavam as tentativas de reconstrução que eram espontâneas no meio do povo. Quem se levantará? Deus está procurando nessa noite reconstrutores das esperanças nesses últimos dias, pessoas que olham a desgraça desse mundo e têm uma palavra de esperança e uma atitude de transformação, que a despeito de tudo que estejam vivendo, eles não deixem de sonhar que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã segue o mesmo, e a sua palavra não pode passar. Gente que faz parte da solução e não são promotores do caos, gente que se importa com a necessidade dos outros, não da sua própria necessidade, dos seus próprios planos pessoais. Neemias é chamado por Deus quando vê a necessidade. Irmãos, quando você vê e perceber a necessidade da sua igreja, da sua casa, do seu trabalho, do teu vizinho, não fique olhando apenas, clame a Deus e assuma o teu papel na hora de levantar o povo. Seja a resposta de Deus dos seus irmãos, seja a resposta da oração que o seu vizinho está fazendo agora mesmo de joelhos no chão. Deus quer usar você como resposta para esse mundo. Deus quer usar você como solução para uma igreja que às vezes fica perdida sem saber o que fazer. Nesse mundo que oprime, nesse mundo que nos massacra, Deus quer saber aonde estão os reconstrutores de esperança. Neemias, quando fica sabendo da história de Israel, dos 140 anos e do momento atual do povo de Jerusalém, ele vai orar. E quando Neemias vê a situação do seu povo, ele ora, jejua, clama por 4 meses, 120 dias de oração, 120 dias de jejum, 120 dias de choro. Ele viu a necessidade do povo, Neemias 1:5, e pegou o fardo do povo sobre si e levou diante de Deus. Eu penso, irmãos, que nos momentos que nós vivemos hoje, antes de nós pensarmos em reconstruir os muros, nós precisamos entender as necessidades e levá-las para Deus, colocar em intercessão constante diante do Senhor. E eu vejo que Neemias, ele insiste com Deus. Neemias ora não apenas um dia ou 2 dias, 120 dias, importunando a Deus para que Ele fizesse algo. E quantos de nós abandonamos e desistimos, sem nem mesmo orar? Quando eu estava desesperado para fazer a prova para bispo, eu lembro que quando eu cheguei para fazer a prova, eu tive pouco tempo de estudar, muito tempo para estudar, pouquíssimo tempo para estudar. Quer dizer, eu tive tempo, mas não estudei. E aí nos últimos 3 dias eu fiquei nervoso. Eu comecei a suar dizendo: meu Deus, a prova vai ser daqui a 3 dias, eu não estudei nada, tem uma apostila desse tamanho. E eu cheguei na hora de fazer a prova nervoso, uma dor no estômago. E aí veio o bispo Silvio dizendo: o que tem contigo, caboclo? Sei que ele fala: o que está acontecendo com você? Eu falei: é porque eu não estudei direito, eu fiquei nervoso. E ele falou assim: vem cá, nesse tempo que você ficou nervoso, você tirou um tempo para orar, se acalmar e estudar? E eu pensei: é verdade, eu não orei, eu não estudei, eu gastei meu tempo desesperando, arrancando meus cabelos, que já são poucos.
Eu gastei o meu tempo desesperando. E eu aprendi uma coisa: o crente, quando está sendo apertado pelas circunstâncias, ele ora. E quando você não ora, você desespera. Quando você não ora, você murmura. Quando você não ora, você coloca a culpa em todo mundo. Se as nossas necessidades fossem colocadas diante de Deus, não teríamos tempo em oração, não teríamos tempo de reclamar tanto e ficar tanto tempo nos desesperando. O nosso problema é o nosso desespero terminam quando nós dobramos os nossos joelhos e a paz de Deus vem sobre nós. Neemias, ele toma o fardo dos outros sobre si. Em segundo lugar, Neemias, ele se firma na soberania de Deus. Ele começa dizendo: Senhor dos céus, para dizer que, olha, o Deus que eu sirvo não é como um homem dessa terra que tem poder e pode ser destituído. O Deus a quem eu sirvo e a quem eu oro não é como um homem dessa terra que perece com o tempo. O Deus a quem eu sirvo, Ele é Senhor dos céus, e por ser Senhor dos céus, Ele governa sobre a terra. E quando nós nos dirigimos diante desse Deus, ou a este Deus, nós dizemos: Tu és o Senhor, mas não o Senhor como esses reis daqui, é o Senhor dos céus, e os céus governam a terra, e Tu és o Deus Todo-Poderoso, que vai ouvir a minha oração. E Ele continua dizendo: Senhor dos céus, Deus grande e temível. Os reis babilônicos e persas, eles dominavam os outros povos pelo medo. Eles entravam, destruíam, penduravam pessoas mortas nas árvores, mandavam recado com pedaços de corpos ou cabeça de outros reis para outros reinos. E ele vem dizendo que Deus, que é o Senhor dos céus, Ele é grande e Ele é temível. É para poder dizer que se Deus é poderoso, se Deus é grande e temível, eu me dirigirei a esse Deus, porque o homem, por mais poderoso que seja, não pode se comparar ao tamanho e envergadura do poder do nosso Deus. E quando você ora, tenha em conta que o nosso Deus é Deus dos céus, governador da terra, poderoso, grande e temível. E quando você está diante dele, até o impossível pode acontecer. Neemias, capítulo 1, versículo 6, parte B, ele reconhece que existem falhas nele e no seu povo, e começa pedindo perdão a Deus, porque afinal de contas eles não estavam na Babilônia ou no Império Medo-Persa porque eram bonzinhos. Eles não estavam ali porque veio alguém mais poderoso e levou eles para lá. Não, porque várias vezes Deus tinha livrado Israel. Várias vezes, no caso de Ezequias, Deus livrou de uma grande invasão em Jerusalém. O problema agora é que Deus queria ensinar Israel. Por causa do pecado de Israel, Deus manda para o cativeiro. E agora Neemias fala: Senhor, nos perdoa. Me perdoa, perdoa o meu pecado e o pecado do meu povo. Restaura a nossa vida. E começa a dizer: Senhor, lembra-te. E essa oração é maravilhosa, irmãos, porque quando ele diz lembra-te, não é que Deus esquece. Eu percebo que Deus gosta de que nós lembremos das promessas dele para nós. Os pecados de Israel não apagavam ou não apagam a memória de Deus. Os nossos pecados não apagam a memória do amor e misericórdia de Deus para conosco. Só que Neemias queria ver a palavra de Deus, lançada há muitos séculos atrás, se cumprindo naquele momento. E qual era a palavra? Que Deus deixaria o seu povo na terra sagrada para adorá-lo. E aí, diz a Bíblia que ele orou insistentemente diante de Deus, faz pedidos a Deus, ele chora diante de Deus, mas ele age. Neemias, ele age. Ele vai até o rei e diz: olha, o meu povo, quando o rei olha para ele com aquela cara triste, isso era um problema, parecer triste diante do rei, era um grande problema, todo mundo tinha que parecer feliz diante do rei. O rei diz: por que você está triste?
E ele, com muito temor, ora a Deus primeiro e depois vai até o imperador e diz: olha, aconteceu isso com o meu povo está assim, assim, assim. E por isso que eu estou triste. Um homem que nem nasceu em Israel estava triste. Ele tinha identificação com o seu povo. E aí ele vai diante do rei e pede coisas para o rei. Eu quero voltar lá, eu quero chegar em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, irmãos, e olha como às vezes a gente é. Nós, quando estamos diante de algum desafio, a gente não pensa naquilo que vai aparecendo diante de nós. A gente vai com todo o ânimo, como aquela pessoa que acaba de ganhar um emprego. Que grande empresa, depois de 3 meses ele fala: eu quero ir embora, porque aqui trabalha demais, aqui é difícil demais. Não pensa como vai ser. Neemias foi a Jerusalém e ficou calado. Caminha 3 dias em Jerusalém. Ele viu a catástrofe, ele viu a miséria do povo, ele viu a pobreza do povo. E no versículo 17 do capítulo 2, ele reúne os líderes que já estavam em Jerusalém, que vieram com Zorobabel e Esdras, os magistrados, e diz: olha pessoal, a gente tem que ser sincero aqui. A gente tem que ser sincero com a nossa realidade. Número 1, a cidade está em miséria. Número 2, Jerusalém está assolada. Número 3, as portas estão queimadas. E 4, os muros estão derribados. Vocês estão aqui esse tempo inteiro. Olha a realidade. Irmãos, ser realistas não significa não ter fé. Até porque se eu não souber como a minha vida está, não saberei nem como orar. Neemias, então, ele abre o jogo. Gente, a nossa situação é péssima. Nós não podemos maquiar a realidade. Nós não podemos esconder quem nós somos. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha muitos vícios, principalmente com álcool. Ele veio dizer para mim: não, pastor, isso aqui é um problema que eu resolvo e já posso resolver. Qualquer hora eu posso parar. Meu amigo, seja realista. 27 anos bebendo todos os dias. Seja realista, você está dominado. Não, pastor, eu não posso de jeito nenhum dizer que eu sou viciado nisso. Senão, não, irmãos, isso não anula a sua fé. Seja realista. Olhe e dê um passeio de 3 dias dentro do seu coração. Veja quantos muros estão quebrados. Veja quantas cidades estão arrasadas. Veja quantos espaços foram destruídos. Veja como o tempo passou e parece que há um deserto no seu coração. E seja sincero com Deus. Diga a Deus: olha como é que eu estou. Olha, Senhor, o meu coração. Olha a destruição da minha alma. Seja realista com Deus. Porque você pode maquiar para homens, mas Deus é aquele que te cerca por trás e por diante. Deus é aquele que conhece o sentar e o seu levantar. Deus é aquele que viu você ainda na sua natureza informe. Deus é aquele que conhece a sua palavra antes de chegar à língua. Deus é aquele que conhece todas as suas intenções. Deus sabe como você está. E diante dele não tem maquiagens. Diante dele não tem jeitinhos. Deus sabe como nós somos. E aí, diante da realidade, Neemias vai diante de Deus e diz: Deus, nós estamos em miséria. Fala para os líderes. O interessante é que ele não despreza os líderes que estavam lá. Pelo contrário, ele anima os líderes. É hora de reconstruir. Mas não esqueça, nós estamos hoje arrasados, mas o Senhor virá para transformar o nosso desastre em vitória. Neemias, então, ele vai planejar. E o seu planejamento não começa pela fantasia. Neemias começa o seu planejamento de reconstrução tendo ponto de partida a sua realidade. Só que, quando ele se levanta para reconstruir, isso aqui parece ser uma lei da vida, os opositores se levantam também. E o maior expoente daquele monte de opositor era alguém chamado Sambalate. É aquele que via Neemias falando: gente, vamos reconstruir. Ele dizia: eu já vi isso, eu já vi essa história. Se alguém passar por esses muros aí, uma raposa abana o rabo aí em cima desse muro, o muro vai cair. Eles não sabem construir. Essa nação vil e pequena não consegue se levantar. Em primeiro lugar,
assim como existem pessoas verdadeiras neste mundo, também existem pessoas mesquinhas, e nós temos que ter isso em conta. Prepare-se, porque quando você encarar esse mundo e essa vida, você vai perceber que pessoas não vão acreditar que você tem poder de Deus para se levantar. Gente que vai te dizer: eu já vi esse camarada cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu sei que isso é inconstância e não vai dar mais certo. Gente que diz: eu já vi esse casal ir e voltar umas 3, 4, 5 vezes, isso aí não dá certo. Gente que já viu: essa igreja, ela é assim nesse dia, não, esse novo projeto não dá certo. Isso tem e caminha muito com a gente o tempo inteiro. Prepare-se para viver em um mundo em que você irá se surpreender com gente que não se alegra com as restaurações que você quer empreender na sua própria vida. Neemias tem seus opositores de estimação, e Sambalate, para piorar a situação, ele era governador da Samaria. Irmãos do povo de Deus, Sambalate, para piorar, dizem os comentaristas bíblicos que ele era um aliado do Império Persa para oprimir o Reino do Sul, e provavelmente era um administrador da Judeia antes de Neemias chegar. Ou seja, o tempo que ele ficou não resolveu, e não quer que não venha ninguém aqui e resolva a situação. Se eu não conseguir, outro não vai conseguir. Isso tem na Bíblia, irmãos. Sambalate não queria ver a glória de Jerusalém. Ele não conseguiu arrumar a cidade, e ninguém deveria conseguir. Sambalate fica com ódio, porque ficou sabendo que alguém queria o bem dos filhos de Israel. Com isso eu aprendo que algumas pessoas não acreditam que alguém possa fazer o bem, e sempre estão com uma agenda oculta, e têm segundas intenções em tudo. Eu lembro que eu fui vender um bicho lá da chácara, umas ovelhas que eu tinha. Eu falei: vou mexer mais com esse negócio, eu vou vender esses bichos aqui. Pois é, eu moro na roça e tem um monte de bicho lá, irmão. Fui vender. Eu falei: como eu não quero mais isso, vou botar o preço lá embaixo. Alguém falou: tem coisa aí, esse bicho está doente, você roubou esses bichos aí. Eu falei: não, eu quero vender barato mesmo, porque eu quero ir embora com isso aí, eu quero sumir com isso, quero mais isso não. Eu não tenho nem tempo de olhar, imagina cuidar disso. Pode levar para você. Não é possível. Pode levar. Existem pessoas que não acreditam que você possa ter boas intenções, que você tem segundas intenções em tudo. Lembrem-se, quando Davi foi enfrentar Golias, os irmãos olharam para Davi e disseram: você quer alguma coisa, seu presunçoso? O que você quer ganhar? É a filha do rei? O que você quer ganhar? É dinheiro com a batalha? Lembre-se de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e os amigos de Daniel olharam para ele e se indignaram. Como alguém pode orar 3 vezes por dia? Alguma coisa ele quer aparecer, ele quer se mostrar em público, ele quer o seu grande orador de Israel, o homem de Deus. Lembre-se do apóstolo Paulo, que foi totalmente incompreendido por Corinto, que não acreditou em primeira instância dos seus bons desejos com aquela igreja. Não se canse de fazer o bem, como diz Gálatas 6:9, ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que suas intenções sejam as melhores, faça o bem o tempo inteiro, porque Deus será contigo, e diz a palavra em Gálatas 6:9, que Deus em seu tempo te recompensará. Não deixe de fazer o bem. Tenha em conta que toda a pessoa que tem uma visão, um ideal, um sonho, um desafio, e que é inédito, porque ninguém empreendeu um esforço como Neemias, ninguém antes. Aquele que está diante do inédito, sempre contará com poucos recursos e poucos parceiros. Versículo 12, capítulo 2, Neemias ele sai de viagem sozinho à noite, com poucos amigos, bem pouquinhos amigos, e diz que eu fui apenas com o meu animal que eu estava montado. Não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, para que eu fizesse em Jerusalém.
ele foi com poucos homens. Diz também: não levei nenhum animal, senão aquele que eu estava montado. Poucos recursos, poucos amigos. Por isso, eu quero animar você aqui nessa noite, e quero te dizer que apesar da solidão, não deixe de ter esperança, porque Deus tem interesse na reconstrução da sua vida, Deus tem interesse na reconstrução da sua família, Deus tem interesse na reconstrução de tudo aquilo que envolve a sua vida. Olhe para a sua realidade, chore por ela, e ainda que seja com poucos amigos, poucos recursos, Deus é contigo. E ele diz: eu não levei ninguém. Eu fico imaginando Neemias para construir um grande muro. Ele não levou pá, não levou colher de pedreiro, não levou planos de arquitetura, talvez apenas sua mochilinha, algumas roupas, alguns trapos em cima do seu animal, e parte em viagem. Lembrem-se dos 300 de Gideão. Deus quer mostrar para nós nessa noite que a excelência do poder é de Deus e não é nosso. Ainda que a gente tenha pouco recurso, poucos amigos, a vitória sempre é de Deus. A conquista sempre será de Deus. E a lógica de poucos contra muitos, gente pequena contra gente grande, é para mostrar para nós que, ainda que a nossa força seja pequena, o que vale é a força de Deus em mim, e que me faz um vencedor, porque Ele é vencedor. O desafio de reconstruir e levantar as fortalezas da sua vida, conte para Deus, coloque diante de Deus. Não se desespere querendo colocar a esperança na mão de muitos amigos, porque pode ser que você fique sozinho. É muito bom ter amigos, mas Neemias tinha poucos. Neemias foi com poucos recursos, mas ele tinha uma visão clara e definida. Deus tinha chamado Neemias para fazer algo grande em favor do seu povo. E se você foi chamado por Deus porque viu a necessidade, Deus te dará os recursos, Deus te dará a visão, Deus te dará a inspiração, e Deus te dará a companhia necessária para cumprir a vontade de Deus. E vocês conhecem a história. Neemias foi ameaçado, zombaram de Neemias, zombaram da obra que ele estava fazendo, não acreditaram que algo bom sairia do esforço de Neemias. Sanbalate foi implacável em cima de Neemias, e aí Neemias escreve no capítulo 4, versículo 15, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Neemias agora está diante de um povo não mais derrotado, mas motivado para fazer algo grande, motivado para reconstruir, não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas pela inspiração de Deus na vida daquele homem. Ah, meus irmãos, o mundo carece de gente que sonhe segundo a vontade de Deus, gente que tem esperança confiando no poder de Deus. O mundo carece de pessoas que chegam em um ambiente fúnebre com um sorriso no rosto, com a esperança que o Senhor voltará. O mundo precisa de pessoas que sonham e que sejam respostas de oração de muitos. Eu lembro que um ano atrás, quando eu vim para essa igreja, eu não conhecia todos, já conhecia boa parte dos irmãos aqui, e esse um ano que nós passamos aqui, Deus fez o meu coração descansar, Deus tratou o meu coração, Deus fez o meu ministério se renovar, porque eu encontrei neste lugar esperança, pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus, a ter esperança no futuro que Deus tinha para nós e tem para nós. E quando eu olho vocês aqui nessa noite, a minha oração é a mesma: Deus, aumenta a esperança do teu povo, Deus, aumenta a visão do teu povo, Deus, dê sonhos segundo a tua vontade a essa gente. Deus tem o interesse
de trazer restauração à sua vida. Deus tem o interesse de devolver a você a capacidade de se indignar com aquilo que está quebrado e destruído. Me dei conta que muitas pessoas vão deixando coisas quebradas pelo meio do caminho e se acostumam com elas. Recursos quebrados. Esses dias eu fiquei revoltado lá em casa porque um dos ventiladores lá caiu e quebrou a hélice e ficou só com 2 rodando. Eu estava usando aquele negócio lá todo dia, aquele ventilador com 2 pás. Mas que negócio é esse? Será que eu não tenho 100 conto para comprar um ventilador melhor? Eu vou comprar outro, que não presta. E quantos de nós temos os nossos ventiladores de 2 pás, que já não vendam mais nada? Você está num calor terrível, passando um sufoco terrível, tudo quebrado à sua volta, seu casamento quebrado, sua vida quebrada, teu ministério destruído, você parece que anda sobre escombros o tempo inteiro e não olha para isso. Você acorda cedo para trabalhar e trabalha para comer, come para ter forças para levantar cedo e trabalhar, e trabalha para ganhar dinheiro para comer, e é aquela roda viva, aquele círculo vicioso de viver apenas no deixa a vida me levar. Não cante. De viver apenas no fluxo natural dessa vida, de viver sobre os escombros da tua alma. Já não te incomoda mais como o seu casamento vai, já não te incomoda mais como o seu ministério está, já não te incomoda mais como a sua vida espiritual está, já não te incomoda mais como as suas relações interpessoais estão, porque existem pessoas que por onde passam deixam um rastro de gente morta e caída, porque não sabe se relacionar com o outro. E aí Deus diz para você, é hora de você olhar isso tudo e ter a capacidade de se indignar e reconstruir aquilo que foi quebrado. Reconstrua, porque Deus tem interesse. Aqueles que são reconstrutores de esperança são gente de oração, gente que quando vê a destruição em volta de si mesmo não se desespera, mas dobra os seus joelhos, olha para os céus e lembra que o seu Deus é Senhor dos céus, dono da terra, aquele que colocou tudo em seu lugar e governa todas as coisas. É gente de oração que dobra o joelho e diz: Senhor, me ajuda, Senhor, vem na minha necessidade, olha como é que está a minha vida, coloca tudo para cima de novo. Reconstrutores de esperanças não são pessoas que negam a realidade e fecham os olhos para aquilo que está diante de si, mas é gente que tem pés no chão e coração colocado em Deus. Ainda que minha realidade hoje seja uma cidade destruída, desorganizada, apenas choro, apenas ranger de dentes, apenas gemidos, eu creio, e não é uma fé em devaneio, não é uma fé sem fundamento. Eu creio que quando eu clamar a esse Deus que abriu o mar, quando eu clamar a esse Deus que deu comida e o maná para o seu povo, quando eu clamar a esse Deus que fez cego ver, o coxo andar e o morto ressuscitar, quando eu clamar a esse Deus que veio do céu para morrer por mim e me dar vida, quando eu clamar a esse Deus, eu sei que Ele pode mudar a situação da minha vida. Reconstrutores de esperanças não se detêm diante da oposição, porque conforme a palavra, o Senhor dissipará todo o conselho maligno, o Senhor dissipará toda a armadilha do inferno sobre nós, o Senhor dissipará toda arma forjada contra ti, porque Ele tem um interesse na reconstrução da sua vida. Então levante verdadeiras fortalezas em torno da tua casa, em torno do teu coração, em torno da tua mente, da tua família, dos teus negócios, do teu ministério, da tua igreja. Seja um agente de esperança aonde você estiver. Mesmo que pareça impossível, eu peço que você se coloque de pé nessa noite. Mesmo que pareça impossível,
Lembrem-se do cenário. Israel, 140 anos assolada, e de repente vem alguém em 52 anos e resolve o negócio, porque ele diz que o Senhor era com ele, e o Senhor firmou as mãos para a boa obra. Talvez você esteja olhando para a tua família agora e dizendo: tanto tempo que meu filho é assim, que meu marido é assim, deixa, eu já desisti. Talvez você, empresário, esteja vendo como é que está a situação dos seus negócios, diga: quer saber, deixa esse monte de entulho aí mesmo. Talvez você olhou para o teu ministério e disse: eu fiz tudo errado, eu troquei os pés pelas mãos, eu fiz muita coisa errada, fizeram errado comigo, e olha a situação que eu fiquei. Deixa como está. Talvez você já se resignou, talvez você já viu a situação do teu coração, que não consegue mais confiar em ninguém, já não consegue mais ter esperança na vida. Você acorda cedo e diz: não, mais um dia para eu conviver com a destruição, mais um dia para eu conviver com o pior desse mundo, mais um dia para eu chorar, mais um dia, e se você pudesse nem levantava da cama. É para você que Deus está falando hoje. Ainda que muitos anos tenham passado, ainda que muito tempo tenha passado e a sua cidade esteja destruída, o Senhor te anima agora a orar e clamar a Deus, levantar um clamor ao Senhor para que Ele fortaleça e te dê uma visão de como você vai trabalhar para reconstruir a sua própria vida, como que você vai agir para fazer com que aquilo que Deus deu possa voltar a ficar de pé. Você vai orar, você não vai reclamar. A sua primeira ação, quando você encontrar a cidade destruída, a sua família quebrada, tudo, a sua primeira ação será orar. Diz que Neemias orou, jejuou, chorou. Irmãos, não há pessoas nesse mundo que sorriem, que nunca tenham chorado. E isso não é diferente com o crente. O crente, ele chega ao amanhecer depois de uma longa noite. O choro que dura a noite inteira é interrompido pelo amanhecer, sim, mas ele chora antes. Talvez a sua vida hoje seja essa noite. Talvez a sua vida hoje seja essa grande cidade destruída. Então dobre os seus joelhos sobre os escombros da tua vida, dobre os seus joelhos na casa arrasada, dobre os seus joelhos no cenário caótico e veja o Deus dos céus falando do alto: eis que faço algo novo, uma nova criação em tua vida. 140 anos de destruição não é possível. E em 3 dias de análise, Neemias sabia o que fazer. Dê um passeio agora de 3 minutos em seu coração. Dê uma olhada enquanto as coisas estão quebradas dentro de você e peça: Senhor, me ajude a levantar uma fortaleza de esperança. Mesmo que pareça impossível, Senhor, me ajude a levantar aquilo que foi quebrado. Os muros que me davam proteção, os muros da minha mente, do meu coração se quebraram. Levante, Deus, Senhor, as portas que davam um tipo de normalidade para a minha vida, o juízo da minha mente que foi queimado a fogo. Meu Deus, restaura a ordem no meu caos. Senhor, a minha cidade arrasada precisa de Ti. Os meus braços cansados precisam das Suas forças. Senhor, anima minha fé, levanta minha fé. Porque Deus é misericordioso e compassivo. E se nós entendemos que Ele tem uma promessa para Jerusalém, como Neemias entendeu, ele sabia que mesmo sendo poucos com ele e tendo poucos recursos, se ele está com Deus, ele está com a maioria. Ele tem os recursos que são necessários para restaurar a vida do seu povo.
Reconstrua as esperanças, sabendo que Deus é tudo aquilo que você precisa, e toda fonte de inspiração e recursos vem dEle. É tudo o que você precisa para recomeçar. Como eu disse no começo, começar é sempre mais fácil, mas o recomeço, nós temos que encontrar a história. Quantas pessoas não conseguem reatar amizades porque o peso do passado não permite mais uma nova aliança. Quantas pessoas não conseguem mais se levantar como ministros de Deus porque um dia fizeram alguma coisa errada e o peso da culpa do seu passado já não permite mais que ele se levante para ser usado por Deus. Quantas pessoas já não conseguem mais reatar o seu próprio casamento e ter intimidade e amor dentro da sua casa, porque as confusões dentro do lar causaram um histórico doloroso e difícil, de modo que a convivência já não consegue mais ser a mesma. E aí Deus te diz: dê uma volta agora na sua cidade arrasada e começa a clamar. Eu quero saber se a igreja está disposta a orar nessa noite. Eu quero saber se a igreja está disposta a colocar os seus joelhos no chão e clamar ao Deus dos céus. Grande e terrível Senhor, eu dependo da tua providência, eu dependo da tua intervenção, porque os desafios são maiores do que eu, essa construção é maior do que minha própria capacidade, o recomeço exige muito de mim. Seja minha força, meu Deus, seja minha fé, seja minha base. E vocês conhecem a história. Eles levantaram todos os muros, não porque eles eram fortes, não porque aqueles que estavam na Babilônia enviaram somas e somas de dinheiro para eles. Pelo contrário, eles ficaram sozinhos, apenas com Neemias e os reconstrutores de esperança. Mesmo sem recursos psicológicos, pessoais, financeiros, o Senhor é o teu recurso. Aleluia. Você pode chorar nessa noite sobre os escombros de Jerusalém. Você pode chorar agora sobre os escombros da sua vida, da sua casa. Você pode levantar a sua voz e clamar ao Deus dos céus e ser muito sincero com Ele. Deus, olha só o meu estado. Os muros foram quebrados, portas queimadas a fogo. Eu vivo em uma miséria. Eu fui esmagado e abandonado. E se tu estiveres conosco, a sua poderosa mão nos levantará e nos capacitará para toda boa obra. O Senhor levantará e será uma fortaleza ao redor de nós. Enquanto você estiver trabalhando, Sambalate, Tobias, Gesem e qualquer um outro não terão a capacidade de interromper a obra que Deus iniciou na tua vida, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Não há oposição quando Deus age. Ninguém pode arrebatar das mãos de Deus aquele que Ele tomou em suas próprias mãos. Porque operando eu, obrando eu, trabalhando eu, agindo eu, quem impedirá? Você entende? A fé de Neemias estava no Deus dos céus. Esse é o nosso desafio nessa noite. Depois de muitos anos de destruição, só Deus pode transformar os escombros em uma grande construção, um grande edifício organizado pelo poder de Deus. De onde você está? Você que ouviu essa palavra e talvez tenha se identificado com ela. Cidade arrasada, portões queimados, muros destruídos, dignidade arrebentada. É para você que Deus está falando. Você que me assiste nessa noite, é para você que Deus está falando. Cidade arrasada,
coração miserável. É hora de clamar a Deus e dizer: Senhor, veja a situação da minha vida, olha como eu estou, e me ajude a colocar de pé aquilo que foi destruído. Se você crê nisso, nessa noite você vai orar comigo e vai pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus, fortaleça as minhas mãos para a boa obra, me dê forças para suportar as oposições. Aqueles que não acreditam, Senhor, que algo diferente e maravilhoso possa acontecer na minha vida. Meu Deus, que eu seja um reconstrutor de esperança, a esperança da minha casa, ou a esperança da minha igreja, a esperança desse Brasil. Usa-me como reconstrutores de esperança, como verdadeiros muros, atalaias de boas novas, promotores de sonhos pensados por Ti. Usa-nos como reconstrutores de esperança, inclusive das nossas e dos nossos que estão ao redor de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Alguém aqui no nosso meio ouviu essa palavra e sente que a sua vida está como esses muros e precisam ser reconstruídos? Eu gostaria de orar por você. Aqui na nossa distância, aonde você estiver, você pode levantar a sua mão e eu quero orar por você, aonde você estiver. Tem alguém nessa noite que diz: eu preciso reconstruir a minha vida e o meu coração, eu estou andando sobre escombros. Há alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo, que quer refazer as pazes com o seu Deus? Deixa eu ver você para eu poder orar por você. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para os caminhos do Senhor? Amém, vem aqui, posso orar por você? Venha aqui, venha meu filho, pode vir aqui, vem aqui à frente. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Aleluias. Não há terra arrasada, pode chegar aqui, não há terra arrasada que Ele não restaure. Isso, pode ficar aí. Não há terra arrasada que Ele não possa restaurar. O Senhor quer colocar a sua vida de pé mais uma vez, meu irmão. Mas alguém aqui no nosso meio quer restauração para a sua vida? Por favor, deixa eu ver você, aonde você está. Quero poder orar por você. Faz um sinal com a sua mão ou vem aqui à frente. Pastor, a minha vida está por escombros. Amém, podem vir. Isso. Aleluias. 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 O Deus que dá esperança, restaura a esperança do coração de vocês, porque é algo poderoso Deus quer fazer. Aleluias. Não há problema, se quiser ficar onde está, pode ficar aqui mesmo, não precisa vir aqui não. Eu vou orar por vocês de onde eu estou. E a igreja, por favor, levante suas mãos para eles. Nosso Deus, recebe o Senhor diante da sua presença mais uma vez. O seu filho que retorna à sua casa e que se entrega a Ti. Esse Senhor que deseja que a sua vida seja reconstruída, a terra arrasada que seja refeita, meu Deus. Em nome de Jesus nós clamamos como Neemias: fortaleça esses dois, Senhor, para que se coloquem de pé e se ergam com a glória que o Senhor tem pensado para eles. Como Jerusalém foi levantada e redignificada, Senhor, em nome de Jesus, levanta agora esses corações diante de Ti, restaure, derrama o Teu sangue carmesim sobre eles, o Teu Espírito Santo sobre eles, e restaure a vida em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe vocês. Certamente os irmãos vão colher o nome de vocês. Que o Senhor abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, igreja. Deus abençoe. Amém.
Damos graças a Deus por tudo aquilo que foi feito nesta noite.